Fala guerreiro, fala guerreira, fosse honra. Guerreiro, guerreira, o vídeo de hoje a gente vai abordar aqui um pouco, né, a necessidade da polícia penal. Por que criar uma polícia, né? Por que criar essa nova polícia? Por que polícia penal? Antes da gente chegar nesse ponto, é interessante que a gente faça uma reflexão. Vou convidar você a analisar a escalada do crime aí durante os anos, certo? Pessoal, antigamente, né, década de 60, 50, 60, 70, até meados de 70, tínhamos um tipo de crime e de criminoso, certo? Tráfico era bem irrisório, não existia muito crime de tráfico, né? A lei de drogas ela é recente, a gente sabe disso. E o crime, né, que a gente mais que o pessoal à época tinha-se notícia era o quê? Era mais crime contra o patrimônio, mais crime besta, era como a gente chama aqui no interior de ladrão de galinha, né? Tinha muito furto e tal, assalto era um pouco mais difícil, mas enfim. Então o perfil do criminoso e do crime era outro tempo, era outro perfil de crime, certo? E depois de meados da década de 70 para cá, houve uma escalada no crime muito grande. E o criminoso, o perfil do criminoso mudou. Então a gente tinha como, na época, né, carcereiro, enfim, a gente tinha um perfil de agente que tinha que custodiar aquela pessoa que estava ali com o seu direito de liberdade restrito, certo? Estava cumprindo uma pena. Então, devido a esse perfil, o agente que cuidava dessas pessoas, né, tinha outro perfil. Lógico, se você está ali só custodiando ladrão de galinha, se você está ali só custodiando pessoas que eventualmente cometeram um crime, principalmente ligado à subsistência, por exemplo, o cara furtou porque precisou se alimentar, antigamente tinha isso. Então o perfil do agente era para ser outro realmente, era para ser um perfil que mais voltado à ressocialização, né? Aquela pessoa não é um criminoso de carreira. Não existia o crime de carreira nessas épocas passadas. Entretanto, com o novo advento do crime, né? Pós aí década de 70, metade da década de 70 para frente, né? Então fez a necessidade, né? O Estado teve a necessidade de modificar o perfil da custódia de presos, certo? A gente sabe que existem no Brasil diversas facções criminosas que são muito bem organizadas, estruturadas, certo? Muitas delas possuem armamento superior de algumas polícias estaduais, certo? E quando esse crime organizado ele começa a se estruturar dentro das cadeias, que ele toma o controle da cadeia, a cadeia pertence ao Estado, certo? É o Estado que detém de maneira exclusiva o direito, né, de manter aquelas pessoas presas, né, depois do processo legal, enfim. Então, quando o poderio e a organização do crime organizado, dentro das mais diversas facções criminosas existentes, passou para dentro dos presídios, para dentro das unidades prisionais, certo? O Estado tardiamente, diga-se de passagem, porque se o Estado tivesse tomado uma atitude há tempos atrás, o Estado que eu digo, o Estado como um todo, brasileiro, tivesse tomado uma atitude tempos atrás para reprimir o crime dentro das unidades prisionais, a gente não teria episódios como o episódio, por exemplo, de Alcaçuz em 2017, certo? Ou seja, o Estado não tinha controle, pelo menos aqui no Rio Grande do Norte, e acredito que a maior parte do Brasil, o Estado não tem controle das unidades prisionais. Dentro das unidades prisionais existem verdadeiras filiais do crime organizado. Lá tem droga, tem arma, tem, enfim, uma série de ilícitos acontecendo o tempo todo. De dentro da cadeia faz aqueles, como por exemplo, aqueles crimes do trote, né? Que liga, tal, pede informações, pede dinheiro, diz que está com um parente seu sob custódia, enfim, né?
questão de sequestro. Então, diante desse cenário, recentemente, a gente teve o advento de transformar os agentes penitenciários em polícia penal, certo? Então, depois dessa introdução, a gente vai agora adentrar na questão da necessidade de ter uma polícia dentro dos presídios. Veja bem, hoje, as facções criminosas, como eu falei, têm um poderio de armamento muito grande, organização grande, uma rede muito extensa, certo? As facções, elas cooptam soldados o tempo todo. E quando esses soldados, quando essas pessoas que são faccionadas estão dentro do sistema penitenciário, dentro das cadeias, se o Estado não tomar conta, se o Estado não mostrar que é o Estado que realmente manda dentro das unidades prisionais, as unidades prisionais vão se transformar em verdadeiras filiais, em faculdades do crime, certo? Daí a importância de se ter uma polícia. Uma polícia que, dentro das cadeias, dentro das unidades prisionais, seja o Estado. E se você colocar, veja bem, vamos refletir aqui. Se você colocar a figura lá do ressocializador, a figura lá do agente voltado para ações sociais, não sei o que, enfim. Você acha mesmo que esses agentes teriam condições de manter a ordem dentro de unidade prisional? Seja sincero comigo. Não, cara. Não. Sabe por que não? Porque essas pessoas, esses membros de facções criminosas, eles só entendem a força. Eles, para manter o controle das comunidades que eles vivem, eles usam a força. Então, quando chega dentro de uma unidade prisional, ele tem que entender que lá existe uma força. Ah, mas é a força de sair quebrando os caras, de bater nos caras? Não. De torturar? Não. É a força do Estado. É o Estado mostrando que lá dentro existem regras e procedimentos que devem ser cumpridos. E que, se preciso for, se provocado for, usará a força institucional. Certo? Então, por isso que surgiu a necessidade do advento da polícia penal. Uma força dentro dos presídios para conter e fazer cumprir a lei e a sentença de quem está lá dentro e se proteger e evitar que ameaças externas adentrem nas unidades prisionais. Beleza? Aí tem muita pessoa ignorante, muito cara recalcado, que fica, esses caras não são polícia não, os caras não são polícia, não existe negócio de polícia penal, é carcereiro mesmo, é agente penitenciário mesmo. Cara, eu tô me lixando, cara, pra nomenclatura, certo? Eu tô me lixando, eu falo por mim. Mas eu digo que sou polícia penal? Sou polícia penal. Quem é que diz isso? A Constituição Federal. Mas a partir do... Cara, você pode me chamar do que você quiser, cara. Eu estou lá para cumprir o meu papel, o meu trabalho. Eu estou lá para garantir a paz de quem está aqui fora. Certo? Então, do que você me chamar, eu não estou nem aí. Estou cagando para você me chamar. Agora, a polícia militar, polícia civil e as outras polícias, elas... a gente tinha que colocar elas dentro dos presídios? Você acha que do lado de fora já não tem crime suficiente? Você acha que a civil já não tem atribuição suficiente? Você acha que a polícia militar não tem que garantir a lei e a ordem e prevenir crimes também fora? Então, para que você vai pegar a polícia de fora e colocar dentro? Se você pode ter uma polícia especializada em custódia e defesa das unidades prisionais, que já tem servidores, né, os antigos agentes penitenciários, antigos carcereiros, enfim, já tem pessoas ali que desempenham essa função. E note que a polícia penal é a única polícia que trabalha com o crime 24 horas por dia. Por que eu digo isso? Porque a polícia militar, ela está ali de maneira ostensiva, e se preciso for, ela vai desempenhar seu papel, mas se passar o serviço do cara de 12 horas, por exemplo, ele dentro da viatura, fazendo a ronda e tal, e não acontecer nenhuma ocorrência, ele não se depara com crime. Ele vai para casa dele tranquilo. Nós, policiais penais, não.
estamos dentro das unidades prisionais, 24 horas, 365 dias no ano, combatendo o crime, dia após dia, vivenciando o crime, dia após dia. E a gente está lá para reprimir esse tipo de crime, claro, com base na lei, certo? Então, por isso, é importante eu fazer esse vídeo para você entender o que é a polícia penal, o porquê da polícia penal, certo? Ou seja, antigamente o crime e o criminoso tinham um perfil e hoje tem outro. Então, se o Estado ele não alcançar essa escalada do crime, a gente vai ter execuções penais frustradas. A gente vai ter pessoas que cometerem um crime e que não estão pagando adequadamente por sua pena, de acordo com a lei, certo? Então, eu tenho orgulho de pertencer à Polícia Penal, mas não vejo vergonha alguma, cara, de ser chamado de carcereiro, de ser chamado de agente penitenciário ou qualquer outro nome que você queira me dar. A única coisa que você não pode fazer é dizer que eu não estou cumprindo o meu papel na segurança pública como um todo. Porque a partir do momento que a gente está lá e evita que o criminoso tenha celular, que o criminoso tenha uma arma, que o criminoso tenha droga, eu estou contribuindo com a paz social, certo? Como um todo. Então, guerreiro, guerreira, quer fazer parte da Polícia Penal? Quer contribuir para a segurança pública como um todo? Quer ter orgulho de dizer que é Polícia Penal? Estuda, persevera, corre atrás, certo? Tranquilo? Então, pessoal, quem gostou, deixa seu like, compartilha, coloca nos grupos do WhatsApp, nos grupos de estudo, certo? E tamo junto, até o próximo vídeo. Força e honra!